Olá pessoal, vamos falar sobre projeto de pesquisa. Você sabe fazer um projeto de pesquisa? Nessa aula de hoje nós vamos tratar desse assunto. Vamos saber o que é um projeto de pesquisa, como se faz um projeto de pesquisa, o que é necessário, qual a estrutura de um projeto de pesquisa e depois, nas aulas subsequentes, vou falar sobre cada item do projeto de pesquisa, explicar, por exemplo, toda a sua estrutura, item por item. Mas vamos lá. Por que é que a gente faz um projeto de pesquisa? Primeira coisa, não se faz um projeto de pesquisa assim por acaso, ou simplesmente porque você vai ter que entregar um TCC, o TCC1, que é o projeto de pesquisa na universidade. Um projeto de pesquisa precisa pensar bem o que você planeja fazer, o que você deseja com o projeto de pesquisa. Você tem um objetivo a alcançar e você vai precisar de uma pesquisa. Uma pesquisa não se faz de qualquer forma. Você não vai sair na rua simplesmente sem saber como fazer e fazer uma pesquisa, por exemplo. Um projeto de pesquisa científico exige muito cuidado, muita atenção e um planejamento prévio. Esse projeto, na verdade, é o planejamento da pesquisa. Tá bem? Vamos então. O projeto significa que você vai planejar alguma coisa importante para realizar. E essa coisa importante é a pesquisa. Você tem uma pesquisa para fazer e você, inclusive, é um acadêmico, por exemplo, de uma graduação, que você vai precisar de um TCC no final do curso. No TCC, você tem a fase 1, que é a fase de elaboração do projeto de pesquisa, e no TCC2 vai ser a fase da pesquisa que você realiza e da análise. Vamos falar sobre o projeto de pesquisa hoje, que corresponde ao TCC1, e depois a gente fala sobre a parte 2, a pesquisa de fato e a análise da pesquisa. Ok? Então, muita atenção. Quais as etapas de um projeto de pesquisa? Primeira coisa, determinação de um problema. Um problema não é uma coisa que você simplesmente vai encontrar. Não é que você simplesmente vai chegar e dizer, eu tenho que ter um problema a se encontrar na rua, na cidade, alguma coisa assim. Um problema significa um problema da pesquisa, que você vai precisar elaborar uma pergunta que a resposta não vai estar tão fácil, que vai requerer, inclusive, uma pesquisa. E para isso, você vai primeiro elaborar como você vai fazer essa pesquisa, considerando principalmente um projeto de pesquisa, considerando várias etapas que você deve alcançar. Primeira coisa, então, você vai ter que determinar o problema. Por exemplo, você quer falar sobre o quê? Você quer pesquisar o quê? O que lhe incomoda? O que é interessante para a sociedade, que vai ser objeto de pesquisa científica? Então, você vai selecionar o assunto, por exemplo, gravidez na adolescência. Digamos que você quer estudar esse assunto e o que você quer estudar sobre a gravidez na adolescência. Quando se pergunta o que você quer estudar, significa que você vai ter que contextualizar o problema. Então, você tem que definir e formular o problema da pesquisa. Geralmente, o problema da pesquisa é uma pergunta central que vai exigir uma pesquisa. Por exemplo, quais são as causas da gravidez na adolescência no município X? É uma pesquisa que você pode fazer. Depois você precisa reunir e selecionar a documentação sobre o assunto, que é o problema a ser pesquisado. Então, você vai estudar sobre gravidez na adolescência. Digamos que você vai estudar isso. Então, você vai precisar preparar isso. Como assim? Saber o que é que já tem sobre o assunto, quais os autores que tratam sobre o assunto, até porque você vai precisar fundamentar o seu trabalho a partir do que existe. Se não existe exatamente aquilo, pelo menos alguma coisa que está relacionada. E depois você vai elaborar, então, a revisão da literatura que corresponde aos autores que você vai pesquisar sobre o assunto. Portanto, aí está uma etapa da pesquisa. Depois que você pensou no assunto, no tema, no problema, e você já pensou na revisão da literatura, agora você vai organizar a sua pesquisa, tá? Você vai
precisar organizar a sua pesquisa. Primeira coisa, descrever o objeto, que é o problema da pesquisa, em relação ao referencial teórico. Olha só, a coisa já está ficando um pouco complicada, né? Mas vou explicar para vocês. Quando você define uma pergunta que vai gerar uma pesquisa, você vai precisar buscar autores que trabalham sobre o assunto para ajudar você a fundamentar. Então é nessa parte aí que você está relacionando o problema com a fundamentação teórica. Mas não se incomode não, que eu vou falar mais adiante cada item, como eu farei item por item, nas aulas seguintes. Hoje você vai aprender sobre um projeto de pesquisa de forma geral, a sua estrutura. Então você vai descrever o objeto, o problema da pesquisa em relação ao referencial teórico. Depois você vai formular as hipóteses de trabalho. A palavra hipótese significa uma resposta que você vai dar a sua pergunta, uma afirmação que vai ser passível de constatação com a sua pesquisa. Geralmente, no problema já tem algumas perguntas embutidas que correspondem já à hipótese da pesquisa, tá? Depois que você faz isso, de que você relaciona com a hipótese, você vai agora determinar a fórmula de experimentação ou vai descrever os métodos escolhidos para a coleta de dados. O que significa isso? Você vai precisar da metodologia, deixar bem claro qual a metodologia que você vai utilizar. É uma metodologia qualitativa, quantitativa? Opa, estou falando difícil, mas vamos ter aula sobre isso, tá? A metodologia quantitativa é aquela que trabalha, por exemplo, com estatísticas, com questionários que vão virar estatísticas. A metodologia qualitativa é aquela que você trabalha com entrevista, por exemplo, com observação, mas a gente vai saber isso mais adiante, tá bem? Bom, você organiza a sua pesquisa, você vai construir os instrumentos necessários para a coleta de dados, ou seja, a metodologia, você vai dizer, por exemplo, aonde você vai fazer a pesquisa, como você vai fazer essa pesquisa, quais são as principais técnicas que você vai utilizar, os instrumentos que você vai utilizar, por exemplo, questionário, entrevista, ou vai fazer uma observação participante, você vai visitar, só acompanhar, ou você vai conviver na comunidade. Isso quem define é o seu objetivo da pesquisa, simplesmente isso. Não é que você vai escolher aleatoriamente uma metodologia. Toda metodologia precisa estar adequada ao seu objetivo. Pronto, depois que você vai fazer isso, você define inclusive qual é a população da pesquisa. Se é uma pesquisa teórica, bibliográfica, então tudo bem, não vai ter população aí, não é? Mas se é uma pesquisa que você vai fazer numa comunidade, num bairro, por exemplo, então você vai definir, por exemplo, se você vai estudar uma escola, quantas pessoas você vai pesquisar, qual o universo da pesquisa. Então você vai planejar como você vai coletar os seus dados. Preste bem atenção, já falei sobre o tema, o problema, que é a pergunta central, as hipóteses, a resposta que você vai dar, que vai depois constatar, a revisão da literatura, tá? O que você vai precisar sobre o assunto, a fundamentação teórica que está relacionado, os principais autores que trabalham aquele tema, e a coleta de dados, como é que você vai fazer essa coleta de dados, tá bem? E depois você vai executar a sua pesquisa de campo, por exemplo. É de campo, se não, se é teórico, tudo bem. Então você vai estabelecer um programa de trabalho, você vai coletar dados, você vai analisar e vai apresentar os resultados. Tudo isso precisa estar bem organizado num cronograma. Depois que você faz toda a sua pesquisa, você vai redigir o texto explicando o fenômeno que você observou, tá? Bom, agora não se preocupe que você vai entender cada ponto desse, só lembrando qual é a estrutura de um projeto de pesquisa. Primeira coisa, você vai apresentar a sua introdução. Nessa introdução você precisa justificar por que você está realizando a pesquisa. A palavra justificativa significa, olha, você precisa dizer por que essa pesquisa vai ser importante para a ciência, para a sociedade, para a comunidade que você está estudando, para a universidade. Você precisa também
apresentar muito bem como é esse problema. Se você tem a pergunta, tudo bem, mas se você puder contextualizar, vai ser muito interessante, tá? Contextualizar significa, por exemplo, você vai pesquisar sobre gravidez na adolescência. Aonde? Qual local? O que é que você tem sobre o assunto? Aí você vai apontando, inclusive, por que essa pesquisa é importante. Então, a problematização significa o quê? Olha a pergunta. Problematizar é o que é que você quer, né? O que é que você quer? Justificar por que essa pesquisa é importante. E aí você vai definir o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos. Não esquecer que o objetivo específico está relacionado ao geral. Você não pode pensar, eu vou estudar a gravidez na adolescência, quais as causas da gravidez na adolescência, como as adolescentes se organizam, quando estão grávidas, como é que elas enfrentam suas dificuldades, por exemplo, mas você precisa deixar bem claro que os itens relacionados ao objetivo específico não podem fugir do objetivo geral, tá bem? Você vai falar de gravidez na adolescência, aí de repente você vai falar sobre médicos, sobre comunidade. Não, você precisa detalhar, por exemplo, qual o objetivo geral? Verificar como a gravidez na adolescência se apresenta na comunidade X. E aí você vai precisar especificamente de que forma as adolescentes enfrentam as dificuldades para engravidar na adolescência, quais os principais problemas apontados, apresentar quais os principais problemas apontados, então, especificamente. Quando você define o seu problema, o seu objetivo, você vai fazer o quê? Você vai apresentar um referencial teórico, ou seja, quais os autores que estudam sobre esse assunto, que vai me guiar na minha pesquisa. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa crítica ou vou fazer uma pesquisa positivista, funcionalista, tá? Você precisa também definir quais os autores que trabalham isso, qual a linha de pesquisa que você vai realizar. Por quê? Porque quando você define a sua linha de pesquisa, os seus autores, o autor central significa que você tem um norte, você tem um caminho que você vai percorrer. Uma pesquisa, quando você vai realizar uma pesquisa, que tem um projeto, você tem as perguntas centrais. O que? O que você vai estudar? Como você vai estudar? Que é a metodologia. Por quê? Aí você vai justificar. Para quê? Né? Por quê e para quê? Você está justificando. Onde você vai realizar essa pesquisa? Está relacionada à metodologia. Quando? Aí você vai relacionar ao cronograma. Quantas pessoas vão estar envolvidas nisso aí? Então está relacionado à metodologia, tá? Então, esse esquema aí é o que vai levar você a realizar a sua pesquisa e pensar no seu projeto de pesquisa. Ainda nos elementos constituintes do projeto de pesquisa, a metodologia está relacionada à palavra como, a questão como. Quais os procedimentos e organização das tarefas? Por exemplo, vai ser uma pesquisa de campo, vai ser o uso de questionários, quantas pessoas vão ser pesquisadas, de que forma isso vai acontecer. A palavra quando significa que você precisa planejar, fazer um cronograma para não se perder com a sua pesquisa. Então, o cronograma significa prazo, tempo, organização das tarefas. Quais os recursos e com que meios você vai realizar isso? Está relacionado a um orçamento, se for o caso, você fazer um orçamento, principalmente se você vai requerer algum financiamento com alguma entidade, tá? Com alguma empresa. E depois, qual a bibliografia que vai ser utilizada provavelmente, tá? Então, esse é o seu projeto de pesquisa. Tá aqui quais os itens do seu projeto de pesquisa, a estrutura bem direitinho aí. A introdução, que vai conter problema, hipótese, objetivo. A justificativa significa por que é importante essa pesquisa, para quem. A fundamentação teórica ou referencial teórico, ou seja, qual o autor central, qual a linha teórica que vai ser utilizada para a sua pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa de cunho crítico, marxista, por exemplo, funcionalista ou positivista. E isso vai ser muito importante você definir. Qual a metodologia que você vai utilizar, significa qual o caminho que eu vou percorrer, quais os instrumentos e quais as técnicas a serem utilizadas. Se você vai precisar de um financiamento, você precisa apontar um orçamento, ou seja,
definindo muito bem todos os dias que você vai precisar e quanto você vai precisar para você requerer isso. Depois, por fim, você vai ter a bibliografia conforme as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Portanto, repetindo, depois da fundamentação teórica, você pensa na metodologia, no cronograma, que é o tempo que você vai utilizar, e depois você vai ter um orçamento, se for necessário. Nem toda pesquisa você utiliza um orçamento, tá? A bibliografia, que vai ser fundamental, porque você vai usar a referência teórica lá, não é isso? Pois bem, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar agora da introdução, pegando aqueles itens da introdução e explicar detalhadamente cada item. Só para dar uma ideia, um gostinho aí. Por exemplo, na introdução você tem o problema e você tem os objetivos da sua pesquisa aí, que você precisa falar, e também as hipóteses. Como é que isso acontece, tá bem? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu ainda. Se você está inscrito, avise aos seus colegas sobre o nosso canal, compartilhe com os seus colegas, divulgue o nosso canal, tá bem? E também não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Por exemplo, quando eu fizer o vídeo sobre a parte introdutória do projeto de pesquisa, que vai falar de problema, de hipótese e de objetivos, aí você vai saber, logo você vai receber o aviso, tá? Aí no seu celular, no seu computador. Bom, é importante também que você acesse os vídeos que tem no nosso canal. Então tem uma playlist de literatura e cinema, de cinema e literatura, de atualidades, de ciência política, sociologia e muito mais. Acesse a nossa playlist e curta muito bem os nossos vídeos. Até mais.